Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações que podem deixar vocês milionários na Bolsa de Valores. Ou seja, pessoal, multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes no longo prazo. Já imaginou isso? Você ficar multimilionário com ações na Bolsa? Isso é o sonho de muitas pessoas, inclusive eu, tá? E essas 3 que eu vou passar aqui pra vocês, pessoal, elas são empresas de qualidade, empresas ali que todo mundo sabe, empresas tranquilas de se investir e que, consequentemente, não precisa ser um gênio, né? Ou ser ali um erudito para saber dessas ações. Então já fiquem comigo até o final deste vídeo, porque a última dessa lista aqui, eu acho que tem um potencial gigantesco de valorização e ainda te pagar grandes dividendos no meio do caminho. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? A primeira ação dessa lista, que eu acho que pode fazer muitos milionários para os próximos anos, são as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, por mais que ele já seja um banco ali que venha subindo bastante nos últimos anos, tá? Perceba que quando a gente coloca ele numa lupa de 10 anos, a ação se valorizou, ó, pegando aqui, ó, lá de 2015 até em 2025, a ação subiu de R$ 7,00 para R$ 33,00. Então, quanto será que o Itaú deu de retorno somente em valorização? R$ 33,87 dividido aqui, ó, pela cotação de R$ 6,00, o Itaú subiu, tá? 464% na cotação. E já somando dividendos pagos, você conseguiu um retorno superior a mais de 700% nesses últimos 10 anos. Então o Itaú geralmente foi uma máquina de girar dinheiro. E não precisava, né, naquela época ser um gênio para investir. Você multiplicou o seu capital em muitas vezes, sendo uma empresa de qualidade, uma empresa sólida e barata, tá? Claro, o Itaú, ele nunca negociou a múltiplos extremamente baixos, como de estatais. Perceba que ele ficou aqui sempre em 7 vezes, 7,8, 11,8. Mas por quê? Porque ele é uma empresa premium, pessoal. No caso, é um banco que não tem ali ciclicidade, tá? Não é como o Bradesco, o Banco do Brasil e o Santander, que acabam oscilando o seu resultado a uma magnitude alta, porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para a alta renda, voltada para a elite, tá? Brasileira. Então, consequentemente, ele não sofre com ciclos de inadimplência como os bancos tradicionais. Então, o mercado nunca vai deixar o Itaú com múltiplos extremamente baixos. A sua preocupação ao investir em Itaú é você não pagar caro demais. E hoje, aparentemente, o Itaú não está caro. Por quê? Hoje ele está sendo negociado em 8,5 vezes e o PL projetivo fica ainda menor, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o lucro líquido projetivo para o ano de 2026, que está na faixa de 50 bilhões, a gente vai tirar a razão, né, do valor de mercado dividido pelo lucro projetivo do ano de 2026. Então perceba que o Itaú está cotado por 7,74 vezes lucro. Perceba que está muito barato. E hoje, facilmente, o Itaú era para estar precificado em 12 até 13 vezes. O que significaria, tá? Se o Itaú hoje tivesse precificado por 12 vezes, que é a sua média, era para ele valer tranquilamente 600 bilhões na Bolsa de Valores. E se eu dividir isso por 3,87, 387, nos daria um potencial de valorização de 55% nas cotações. Fora esse bom provento que pode continuar sendo pago. A própria gestão do Itaú já falou que pretende continuar pagando 65% de payout para os próximos anos. Então, se eu utilizar uma conta de padeiro, dividido aqui, ó, por 7,7, o Itaú pagando 65% do lucro, ele pode gerar 8,4% de dividend yield, fora o dividendo extraordinário, que ele está pagando ali das suas reservas de capital em todo fevereiro de cada ano. Então, somando esse extraordinário, que fica na ordem de 3 a 4%, ele pode pagar ano a ano, tá? Um dividendo total projetivo na faixa de 11,9% ao ano. E se o banco continuar crescendo o seu lucro a uma taxa de 8%, isso nos dá um retorno embutido no preço da ação
de quase 20% ao ano. Então perceba que o Itaú é aquela empresa que sempre vai tirar um retorno interessante. Conseguir 20% ao longo prazo significa multiplicar o seu capital em muitas vezes, pessoal. Vocês colocarem isso aqui, ó, na própria calculadora de juros compostos do Investidor 10, vocês percebem como que é poderoso, tá? Você conseguir de rentabilidade aproximadamente 20% ao ano na perpetuidade. Imagina que você tem um capital de 100 mil investido em Itaú. Isso aqui é apenas uma simulação, tá? E você consiga 20% ao ano durante, tá, 10 anos, sem fazer mais nenhum aporte do bolso. Você teria ali 619 mil reais em 10 anos. E em 12 anos você teria aproximadamente, tá, 891 mil reais. Agora finge que você aporta do bolso o quê? Vai uns R$ 1.000 por mês, vamos supor? Aí você teria 1,4 milhão de reais. Então perceba que o Itaú é aquela empresa que vai tirar um retorno, e no último ciclo de alta que a gente teve na bolsa lá de 2004 para 2008, o Itaú subiu mais de 500%. Então perceba que é um bom banco para longo prazo, sólido e que não vai te dar tanta dor de cabeça. Não é que na carteira eu possuo as ações do Itaú, e eles representam 14% da carteira total, e eu pretendo continuar comprando neste patamar de preço, tá? Segunda ação dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras. A Petrobras, claro, mais arriscada, mas é um risco controlável, porque não é aquele risco de quebra, que sua carteira vai quebrar, a empresa vai quebrar, longe disso, tá? Até porque é uma empresa do governo. Se alguma coisa acontecesse com a Petrobras muito grave, o governo, tá, injetaria ali liquidez na empresa para voltar às suas operações, porque é o braço direito do governo federal. O governo se alimenta, usa para fomentar a máquina pública. Então, consequentemente, a Petrobras é aquela clássica estatal que vai sempre continuar existindo aqui no Brasil, tá? E perceba que nos últimos 10 anos o retorno dela foi fenomenal, pessoal. 1.217% de retorno total. Sabe quanto isso aqui significa? Em taxa anual composta, 1.200% de retorno equivale a uma rentabilidade de 29,24% ao ano. E no último ciclo de alta que a gente teve da Bolsa Brasileira, ali do ano de 2004 para 2008, um ciclo verdadeiro de alta, tá? A empresa acabou dando de retorno mais de 1.000%, tá? Mostrando que se você pega estatais em bons preços, você consegue bom retorno. Por isso que eu acho uma empresa com ótimo potencial de te gerar, ficar milionário ali para os próximos anos. Claro que nada se trata de recomendação, né? Hoje a empresa, se ela manter pagando ali seus 12 a 13% de yield, é uma taxa de crescimento de 9%, ela teria aqui 22% ao ano de rentabilidade provável, poderia superar até mesmo o Itaú. Mas aí, de fato, é uma empresa mais cíclica, a dor de cabeça vai ser um pouco maior, vai exigir paciência, vai ter que ter mais estômago para aguentar a volatilidade. Porque quanto o Itaú vai tirar um retorno consistente e crescente sem volatilidade, a Petrobras ela vai te dar uma volatilidade bem grande na carteira. Então, preparem-se para isso. Mas, de fato, pode trazer um retorno bem expressivo sim, tá? E não ignorem, pessoal, esses 2 a 3% a mais. Porque, vejam só, num capital de 100 mil, por exemplo, se você consegue gerar um retorno de 3% a mais, olha a diferença que isso faz no seu capital. Em basicamente 10 anos você consegue ali, né, 800 mil a mais. Então olha só, e colocando numa lupa de mais longo prazo, 20 anos no tempo, olha como 3% fazem diferença. 20 anos, você multiplica ali seu capital para 9,8 milhões. E se você tivesse 20% ao ano, você multiplicaria aqui para a faixa de 6 milhões, tá? Então perceba que o juro composto a mais dá uma diferença bem substancial. E hoje Petrobras possui um potencial de alta expressivo. Somente para ela ser cotada pela sua média, as ações já precisarão subir mais de 100%, fora esses bons proventos que podem continuar sendo pagos aqui para você, tá? E agora, pessoal, para você que ficou comigo aí até o final desse vídeo, vai a empresa com maior potencial de retorno para os próximos 10 anos, tá? As ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil, na minha opinião, dentre todos os grandes bancos que a gente tem hoje na bolsa, ele é o com maior potencial de rentabilidade, tá? E eu vou explicar isso para você porque o banco ele tem passado uma tempestade perfeita. Por quê? Ele tem sofrido por conta da crise do agronegócio. O agro, pessoal, ele tende a ser cíclico porque ele depende dos preços das commodities agrícolas. E o que tem acontecido com a commodity agrícola, como a soja? Tem desabado. O preço da soja tem desabado, inadimplência tem aumentado, o produtor rural não está conseguindo ter uma margem interessante nas suas vendas, e o Banco do Brasil, por representar mais de 1/3 do agronegócio do país, ele tem um market share superior a 60%, ele é considerado uma empresa de commodities, né? E aí ele está exposto justamente a esses ciclos macroeconômicos relativos ao agro. E agora que nada vai bem,
eu acho que o banco está figurando uma boa oportunidade. Detalhe que desde o Plano Real, o Banco do Brasil entregou mais de 23% ao ano, superou até mesmo o Itaú, tá? E olha o que aconteceu com o ciclo, tá? Do Banco do Brasil. Aqui, ó, aqui não vai aparecer, mas se você pegar aqui na cotação do próprio Google, tá, pessoal? Só de valorização, eu nem vou considerar dividendo, dividendo foi monstruoso, mas olha o que aconteceu com o Banco do Brasil lá de 2004 até 2007, tá? A ação subiu aqui, ó, de R$1 para R$6. O Banco do Brasil subiu mais de 1000% na cotação. Chegou aqui num topo de R$10 quando a gente pega, tá? A cotação sem ajuste por dividendos, porque aqui já está embutido o ajuste. Mas o Banco do Brasil, lá do ciclo de 2004, tá? Subiu mais de 1000% na cotação. Então perceba que ele entregou mais retorno que o Itaú. Ele dobrou 2 vezes a mais que o Itaú. Enquanto o Itaú subiu ali 500 a 600%, o Banco do Brasil subiu de 1000 a 1.200%. Fora que quando o banco está num ciclo de alta pujante, os dividendos tendem a ser bem mais elevados, tá? Então o potencial de rentabilidade no Banco do Brasil hoje, nos preços atuais, tendem a ser mais elevados do que o Itaú, mas saiba que o risco é mais elevado. Pablo, pelo amor de Deus, que risco é esse? Pessoal, entenda, quando eu falo risco, não é da empresa quebrar, não é isso, tá? O Banco do Brasil, ele tem um risco zero de quebra, é do governo federal, o governo sempre vai injetar liquidez para fazer o banco voltar a operar, até porque precisa, se o Banco do Brasil quebrar, o Brasil já foi há muito tempo, tá? Porque isso já geraria ali um efeito cascata de derrocada ali na economia. Mas a questão de risco que eu digo para vocês é risco de volatilidade. Será que você está preparado para ver a sua carteira derreter? Por exemplo, ó, o pessoal que comprou o Banco do Brasil, inclusive eu, tá vendo uma desvalorização de mais de 16% nas ações. E o drawdown total da ação, que é a queda máxima, foi mais de 50%, tá? Então o Banco do Brasil ele tem oscilações bem expressivas. Olha o que acontece com as ações do banco. Perceba aqui, ó, ele tomba 50%, recupera, tomba 50%, recupera de novo. Então você tem que estar preparado para aguentar essas volatilidades. Mas é justamente essa volatilidade que te permite comprar o banco patamar de preço extremamente baixo. Não é à toa que os bilionários preferem o Banco do Brasil em relação ao Itaú, justamente porque ele traz uma volatilidade maior, o que traz uma assimetria de retorno mais elevada. O engraçado é que ele trouxe sim um retorno superior do Itaú, mesmo sendo menos eficiente. Ele tem um ROI médio na perpetuidade de 15% ao ano. Mas quando eu considero aqui, ó, 1 menos payout, tá? Vezes ROI na perpetuidade de 15,5% ao ano, isso nos dá um crescimento do lucro de 10,8% ao ano. Somado a um dividendo de 9,5%, que é mais do que o Itaú ao longo dos anos, ele tem um retorno aqui, tá, ó, de 10,8% mais aqui, né, 9,5%, ele tem um retorno embutido no preço da ação dele de 20% ao ano. Perceba que supera o Itaú. E somando um reinvestimento provento, então, nem se fala, tá? Então, o Banco do Brasil ele pode ser uma opção de rentabilidade mais elevada, mas saiba de que a volatilidade também será maior. Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil está muito barato, mesmo projetando um cenário pessimista para o Banco do Brasil este ano, com lucro de apenas 18 bilhões, uma queda expressiva em relação ao ano passado. O Banco do Brasil está hoje com preço justo de R$ 45,00 nas ações, dividido pelo preço atual de R$ 20,00, temos um potencial de valorização de 127% nas ações, tá? E hoje o banco tá cotado por 5 vezes, não tá a 7, tá? Porque o próprio guidance do Banco do Brasil projeta, né, consequentemente um lucro na faixa de 21 bilhões. Então ele tá em 5,6 a 6 vezes. Geralmente em mercados de alto, o banco é cotado por 10, 15, até 20 vezes lucro, tá? Então isso aí, ele é precificado como empresa privada e pode trazer um retorno bem expressivo de alta, fora os dividendos também, que podem ser pagos a uma magnitude alta. Ah, o payout caiu, Pablo, mas o payout vai retornar. Banco do Brasil, em algumas épocas, também já pagou um provento baixo. Mas o que acontece é quando a gente pega a mediana no longo prazo. E perceba que a mediana do Banco do Brasil é bem alta. Basta com que você compre um bom preço, tá? Sempre abaixo do valor patrimonial. E a perspectiva de retorno sua será maior do que os seus incumbentes, né? Do que os outros bancos que a gente tem aí na Bolsa de Valores. E até por isso que para minha carteira pessoal de ações, o Banco do Brasil representa a maior posição. E mesmo eu colocando o Itaú na carteira, eu sempre pretendo que o Banco do Brasil seja uma posição um pouco mais elevada, justamente para eu conseguir aproveitar essa sinergia, tá? Tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos nos ciclos de alta. E quando o ciclo de baixa acontecer, quando o Banco do Brasil sofrer, até porque essa não vai ser nem a primeira e nem a última crise do Banco do Brasil, acho que o banco vai recuperar, mas uma hora vai tombar novamente, porque é o caráter cíclico do Banco do Brasil. O que eu vou fazer?
eu vou pegar os dividendos do Banco Itaú, que acaba sendo mais previsível, e vou aumentar as minhas posições no Banco do Brasil, tá? Então olha só que estratégia inteligente. A mesma coisa vice-versa. Se o Banco do Brasil tiver um ciclo de alta, me pagando dividendos extremamente altos, eu vou pegar os dividendos do banco e aproveitar outras oportunidades da minha carteira. Então acho essa estratégia muito inteligente. Isso aqui olhando para uma lupa de longo prazo. E acho que o BB nos preços atuais tem um potencial sim de rentabilidade bem acima da média, tanto para quem está olhando para ganho de capital e também potencial de pagamento de dividendos. Facilmente o Banco do Brasil era para valer hoje acima de R$40, lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Ainda mais, claro, né, se essa recuperação acontecer de fato logo logo, porque o ROI do banco vai voltar sim à normalidade quando ele equilibrar a inadimplência e você pode se aproveitar desses múltiplos amassados atuais do Banco do Brasil. Nossa, Pablo, é extremamente difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos traga facilidade no nosso dia a dia? Que a gente tem uma ferramenta em tempo real que nos atualize e traga aí pra gente as assimetrias da bolsa? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos prontos que fazem isso para você em tempo real. Fora mais de 100 ações que você pode ter aqui para analisar também em tempo real a todo vapor. E olha pelo ranking aqui do Graham, ó, temos várias ações de qualidade. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. E olha só que legal, na lista aqui, né, do Graham, a gente tem muitas ações que estão muito baratas, ó. Banco Itaú, preço justo de R$41. Temos a Taesa, temos a Vale, temos o Banco do Brasil, tá? Então perceba que o potencial de rentabilidade segue bastante expressivo para muitas ações aqui na Bolsa de Valores. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que também, pessoal, recomendo que vocês me sigam lá no Instagram. Lá, tá tendo notícias de qualidade, tô postando aí tecnicamente store para todo dia pro pessoal, fora uma proximidade maior que você vai ter comigo. Link aqui também na biografia do canal. Não se esqueçam de me seguirem lá. E também não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, tá? Se vocês têm Itaú, Petrobras e Banco do Brasil. Em particular, na carteira do canal, eu detenho as três. O Banco do Brasil, figurando a maior posição da carteira, o Itaú, terceira maior posição por enquanto, mas eu pretendo fazer com que o Itaú se torne a segunda. E por último aqui, a Petrobras, representando 7,5% da carteira total. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!